Olá, participantes do Sebrae Previdência. Estamos aqui com uma agenda bem diferente, mais ampla do que só falar de investimentos, né? Agora a gente vai trazer investimento e o conceito de sustentabilidade, gestão da sustentabilidade nas empresas. E temos aí uma diversidade de convidados, aí, várias experiências. Acho que é um painel muito rico que a gente tem que aproveitar. Então nós temos o nosso conselheiro, o André, ele é lá do Sebrae Mato Grosso, e ele é responsável por fazer a gestão desse movimento de sustentabilidade dentro do sistema Sebrae. Temos a nossa participante, Kátia, tem uma experiência muito grande no Banco do Brasil. Ela gerenciou lá o processo de algumas ações que o banco tocava, e depois ela vai poder explicar melhor dentro do Banco do Brasil. E a nossa gestora, né, de investimentos da Sul América, que toca um fundo de crédito ESG, e que ela vai trazer essa visão, a perspectiva dos investidores aí sobre a temática. E eu acho que eu vou deixar o André começar aí com as perguntas, e a gente vai fazendo essa interação e ver se espero que todos gostem. Bom, muito bom, né? Um prazer estar aqui e agradeço o convite também do Sebrae Previdência. E vou começar trazendo a discussão da emergência climática hoje que o mundo corporativo enfrenta, uma vez que o desafio das grandes organizações é fazer com que essa agenda seja implantada na sua cadeia produtiva. E aí falando um pouquinho de como nós podemos trazer essa carteira de investimento, uma vez que as empresas elas precisam demonstrar e reportar em seus relatórios esses balanços de sustentabilidade, a inclusão do tema ESG. Como isso é feito hoje nessas carteiras de investimento, né? O que vocês poderiam estar falando um pouquinho para a gente? Bom, eu vou colocar aqui a visão de quem estava do outro lado, né? Assim, no operacional, porque a questão do investimento social, ou investimento, vamos dizer assim, ESG, é porque o olhar do investidor ele não está só focado na questão do financeiro. Então, ele busca empresas que têm aí critérios sociais, ambientais e de governança. E para que essas empresas tenham esses critérios, igual você mencionou, né, tem que ter aquela parte onde as ações realmente são implementadas. Então, como é que se faz isso? Vamos dar um exemplo da parte ambiental. Eu preciso, dentro da minha empresa, ter um olhar, por exemplo, na gestão de resíduos, a gestão de eficiência energética, energia renovável. Eu preciso saber quanto de emissões de gases de efeito estufa a minha empresa emite, tá? Eu não devo estar preocupado somente com a questão da regulamentação. A preocupação da empresa vai além disso. Eu não estou fazendo isso só porque a lei me obriga, mas em função, principalmente, dos efeitos das mudanças climáticas que nós estamos sentindo aí com o que está acontecendo com o Rio Grande do Sul, com as empresas que estão ali, com o prejuízo, toda a parte de risco. E, além disso, a questão social, né? Parte de segurança do trabalho, a parte de investimento social, toda a parte relacionada a conflito de interesses, aí a parte de governança, transparência e comitês, né? Então, eles estão olhando todos esses critérios e, a partir deles, eu tenho que ter métricas suficientes para colocar nos meus relatórios. E aí, esses relatórios têm que ser fidedignos, com dados precisos, com auditorias, para que eles possam verificar. E, com isso, eu atuo de que forma? As empresas estão ajudando a fazer essa transição para a economia de baixo carbono. Tentar trazer aqui um pouco da visão do investimento, né? Como é que a gente gerencia isso dentro de uma gestora de investimentos? Acho que primeiro também, de repente, para uniformizar, né? Uma questão da própria sigla. Então, assim, de onde veio, né? ESG. Então, ela veio lá em inglês do Environmental, Social and Governance. Então, é o ambiental, o social e a governança. E eu acho que os investidores perceberam com o tempo que não adiantava ficar só olhando os fundamentos da companhia, aquela avaliação antiga de demonstrativo financeiro, a saúde econômica financeira da companhia. Isso é importante? Claro que é importante. Mas para você conseguir ter uma visão ampla dessa companhia, que vai ser uma companhia investida sua, seja aquela companhia que você vai comprar uma ação dela, seja uma companhia que você vai comprar uma debênture dela, você precisa ter uma visão completa. Como ter uma visão completa? Conhecer um pouco da empresa, né? Isso.
Então, assim, como é que você traz mais informação para essa sua avaliação? Falo, gestor de investimento, a gente é um grande gestor de risco lá no nosso dia a dia, né? Então, será que existe algum risco ambiental na companhia que eu tô analisando? Será que existe um risco social? Será que existe alguma questão de governança que possa piorar a minha avaliação? Então, acho que os investidores começaram a assimilar essa necessidade de ter uma informação mais completa. E aí eu falo, assim, o mercado de investimentos, ele gosta de rotular as coisas. E aí ele cria abordagens. Então, ele fala, como eu vou fazer para ter certeza também, né? Como é que eu posso garantir para o meu investidor que eu tenho certeza que este é um investimento que eu posso chamá-lo de ESG? Acho que isso é bem, bem importante, né? O mercado para não ter o risco de investir pensando que está atuando de forma ativa ou de alguma forma, e na verdade é só uma máscara, né, ali que está ali. Né? Você tem que ver realmente o que a empresa está fazendo, né? Se ela fala, eu estou fazendo eficiência energética, ela está realmente aplicando energia renovável, tem placas solares, eu realmente faço a gestão de resíduos ou estou fazendo ali só uma ação local e estou dizendo que toda a minha organização tem uma estratégia, eu preciso ter uma estratégia de ASG transversal, porque senão, se for uma coisa muito pequena, vai fazer com que o investidor fique assim, né? Olha, ele só está fazendo uma maquiagem, né, daquilo. Então, vamos imaginar assim, então saindo da visão só do ponto de equilíbrio, do payback, de quanto aquela operação ela se paga, para ver efetivamente quanto ela impacta, né? Porque muitas das vezes a gente está avaliando o impacto. E aí como que fica essa questão do reportar? Porque a empresa reporta em seus relatórios, mas essa carteira de investimento, para quem está investindo, qual que é a segurança que ela tem de que aquela empresa efetivamente ela está gerando um impacto positivo, um impacto social positivo na comunidade, no sistema em que ela está inserida, naquele município? Como que é feita essa avaliação do impacto e dessa gestão de risco que você mencionou, Daniele? Primeiro, assim, essa é uma das principais dificuldades do mundo de investimento, é ter essa informação que a Kátia está falando, né? Como é que eu consigo ter detalhe de cada uma dessas grandes companhias que a gente acompanha, exatamente do que ela faz nesse mundo dos resíduos. Será que ela fala e faz, ou ela só fala e não faz, né? Então, assim, cada vez mais a gente vê movimentos, tanto no Brasil quanto fora, de uma demanda de que as grandes companhias comecem a dar transparência de tudo que elas fazem. Ainda não tem um padrão bom, né? Eu falo bom para o investidor, bom para a gente que tem que receber essa informação pronta. São os relatórios. São os relatórios. A gente tem... Mas ele chega a atender a necessidade, né? Acho que essa que é a dúvida, né? Tem uma linguagem, tem uma parte da linguagem que ela é uma linguagem complexa para o mundo do investimento. O que nós, né, nós, Sul América Investimentos, a gente optou por fazer é contratar uma consultoria especializada e aí, principalmente nessa avaliação ambiental, tá? A gente fala assim, o mundo da governança, o investidor ele já está habituado. O Brasil ele nunca foi um país muito para amadores, né? Neste sentido, a gente tem que estar sempre de olho na governança das companhias. Agora, os riscos ambientais, não. Acho que foi uma novidade, eu falo, para a gente e para o mundo de investimentos. A gente entendeu que fazia mais sentido ter uma parceria com alguém mais especializado para nos dar esse input, né? Mas realmente, eu acho que assim, a grande dificuldade ainda hoje para todos os gestores, e mesmo aqueles que hoje já, né, assim, no nosso caso, tem fundo rotulado, que estão evoluindo neste processo, é realmente uma informação de boa qualidade. E se pudesse ser padronizada, então, seria ótimo se eu pudesse comparar, né? Eu recebo um número aqui, né? Volume de emissão de gás de efeito estufa. De 100. Mas como é feito o cálculo desse volume, dessa pegada ecológica, né? Como se alfere, né? Escopo 2, 3. Quem que fez? Eu posso comparar esse 100 com o 50 do outro? Então, eu falo, é uma jornada. Ainda temos... Lá no... 20 anos de experiência numa instituição financeira, eu trabalhava com a parte dos relatórios, né? Dos relatórios anuais do banco na parte de gestão ambiental. Então, nós tínhamos uma área que demandava todas as unidades, buscava informação.
tínhamos uma consultoria contratada para poder avaliar os dados, né, os indicadores, as métricas que eram usadas, as metas estabelecidas. Todos os relatórios seguiam o modelo do GRI, mas uma coisa que é bem interessante, quando as empresas participam dos índices de sustentabilidade, como o DJSI, né, o ISE, aqui da Bovespa, eles exigem uma auditoria. Então, os dados ali, além o relatório do banco, além de uma instituição financeira, no caso foi do Banco do Brasil, na qual eu trabalhava, a gente tinha uma auditoria interna e tinha uma auditoria externa do relatório, e além do mais, do DJSI, do ISE, tinha as verificações deles. Então, ali a gente Isso era feito em uma loco. due diligência, e Isso, acompanhando o que estava sendo exatamente. reportado. Isso já traz Exato. mais garantia para o investidor que está ligado na temática de que as empresas que estão compondo os índices, de fato, têm um... E eles são muito rígidos, entendeu? Mas para participar, para estar entre os 10 primeiros ali, como a gente está listado desde 2012, é muito complexo o trabalho. Mas aí tem uma outra questão de quem faz, né? É muito trabalhoso e, às vezes, a questão dos indicadores, da métrica, são diferentes de uma empresa para outra. Imagina você pegar dados de energia de 5.000 dependências, de água, gás de efeito estufa, de atividades diferentes. Quando é só da empresa, é mais fácil. Agora, imagina uma instituição financeira em que você tem que olhar também a emissão do escopo 3, que a gente chama de categoria 15, que é dos financiamentos. Ah, entendi. Para quem você está fomentando também recurso. E ali dos fornecedores. Então, eles estão cada vez tornando os dados mais complexos nesses relatórios. Estão pedindo, por exemplo, a questão de quanto que o banco emitiu do GE dos seus financiamentos e os seus fornecedores. Então, está ficando cada vez mais complexa essa relação dos dados. O desafio está justamente no escopo 3, né? Recentemente, na Conferência do Clima, a gente viu que não basta você cumprir o escopo 1, né, da agenda climática, aquilo que você tem de emissões. Aí no escopo 2, do seu consumo energético, para refrigeração, distribuição, produção. Mas o escopo 3 é o impacto dessa cadeia produtiva, envolvendo, claro, em sua grande maioria, os pequenos negócios, e por isso que esse tema é relevante para o Sebrae, uma vez que nós estamos falando de engajar os pequenos negócios nessa agenda. E aí é interessante, quando se tem essas carteiras de investimento, a própria B3 e a Bolsa Nova York tem os indicadores de sustentabilidade hoje, né, em que as empresas declaram e você tem o ranking delas, né? E é interessante quando você tem esse terceiro fazendo a verificação, porque quando você apresenta a carteira de investimento, o investidor ele tem que avaliar entre uma carteira convencional e uma carteira baseada nos preceitos, nos conceitos do ESG e da sustentabilidade. Como que faz essa composição e como que fica essa argumentação com o investidor? Porque ele passa a ser muito mais um investidor social, um investidor que está ali buscando essa agenda da sustentabilidade, das boas práticas de governança, né? E como que fica isso com aquela carteira convencional que muitas vezes você não tem garantia das informações, que ela realmente está ali mitigando o impacto dela nesse escopo 3, né? Como que faz essa composição dessas carteiras? E o foco está só no retorno, né? Acho que a grande dúvida de quem está investindo tem gente que associa uma garantia de retorno, especialmente de curto prazo e tal, e não tá ele associa a agenda ESG ao retorno. E como é que é essa dinâmica na prática? Dá para oferir? Essa é a preocupação? Como é que é isso lá na Sul América? A gente gosta muito de responder essa pergunta, porque assim, a gente quando adiciona essa avaliação ESG, a gente entende que a gente não está abrindo mão de retorno. Muito pelo contrário, né? Qual que é o grande objetivo quando a gente faz esse tipo de avaliação? É identificar risco, entender se é possível a gente evitar, mitigar. Identificando mais os riscos, eu vou ajustar melhor o retorno deste produto, né? Assim, o nosso fundo hoje, o fundo que a gente tem rotulado, o que é rotulado, né? Que a própria Anbima, que o regulador permitiu que a gente colocasse na nomenclatura, no nome do fundo, o IS, que é o Investimento Sustentável. Ele é um fundo de crédito privado. Então, que vai investir ali em debêntures, ou seja, dívidas de companhias, dívidas de bancos. E a gente entende que
se a gente financia companhias que sejam responsáveis, porque, na verdade, o que a gente está falando aqui é isso, né? É uma companhia ética, uma companhia responsável. Essas são as companhias que tendem a estar aqui hoje e tendem a ter perenidade no seu negócio. Então, é essas companhias que a gente quer financiar e a gente entende que a relação risco-retorno dessas companhias são as melhores relações risco-retorno. Você fala assim, hoje, para o mundo de crédito privado, eu já consigo trazer para o seu investidor, né, para o seu participante, um índice que eu consiga mostrar numericamente, olha, hoje o meu fundo, ele performa melhor do que o fundo se eu não fizesse essa integração. Ainda é muito difícil, né? A gente fala, assim, principalmente no mercado brasileiro, você tem poucos pares, poucas emissões efetivamente rotuladas, poucos fundos rotulados. Mas a gente entende que no médio prazo a gente vai conseguir mostrar que essa é uma carteira que ela vai performar, né? Ela vai entregar retorno ali ajustado a risco melhor do que uma carteira que não inclui esse risco. E eu acho que essa visão também de curto é o horizonte de tempo, né? Obviamente você está investindo num fundo ESG, você acha que vai te trazer mais retorno e a gente sabe que isso não está desassociado, mas você espera isso talvez no curto prazo, talvez você não vai identificar tão claramente, mas obviamente você está investindo num fundo que eventualmente trata a empresa que sabe lidar aí com a questão de como lidar com resíduo e tal. Ela vai mitigar riscos regulatórios, jurídicos, penalidades, multas e até a sanção da sociedade, eventualmente, né? Então, no longo prazo, certamente aquilo é um investimento mais seguro. Acho que essa é a temática, né? A temática é exatamente essa, assim. Não sei se a sua visão é diferente dessa. Assim, nós tivemos recentemente uma regulamentação aí do mercado de crédito carbono no Brasil, né? E vamos começar a exigir também dos pequenos e médios empresários o inventário de gases de efeito estufa. Então, às vezes, os empresários pensam que o ASG, ou sustentabilidade, é só questão de despesa. É só, não vou fazer isso porque é mais uma despesa para mim. Mas é o contrário. Porque quando você tem esse olhar, além da questão do investidor, nós temos também, ela torna uma empresa com mais resiliência. Ela está mais preparada para as grandes crises. Né? Vamos pegar o exemplo da pandemia. Aquelas empresas que estavam já trabalhando com segurança, né, do trabalho, questão de saúde, a parte social, né, que tinha também a questão financeira mais estruturada, a parte ambiental, né, isso fez com que elas passassem nesse período, assim, lógico, com dificuldade, mas elas permaneceram. E elas também, quando estão atuando na questão de ESG, elas podem buscar financiamentos com taxa diferenciada, podem buscar dinheiro nos fundos, né? Nessa parte de transição do crédito carbono. Então, às vezes a gente fica imaginando, não, isso vai dar um trabalho enorme, lógico que dá, mas o retorno é certo, porque não é só a questão de você colocar dinheiro, você vai ter retorno também, por exemplo, na redução de despesa. Quando você coloca uma placa solar, né, ou você vai para o mercado livre de energia, vou dar o exemplo do projeto que nós implementamos, né, implementamos lá no Banco Brasil, nós conseguimos redução de 50% da conta. Aí, quando você diminui a questão dos resíduos, você tem que olhar também as compras. Eu estou comprando realmente o que eu preciso? Essas compras, ela tem o processo da economia circular, onde eu sei para onde vai o final da vida desse produto. Aí você evita comprar produtos, por exemplo, que vão ser desperdiçados, de má qualidade. Então, tem certos fatores operacionais que mitigam o risco ao longo prazo. E a lei também, o Banco Central soltou uma resolução da obrigatoriedade da avaliação de risco climático agora, né, para as instituições financeiras. E foi uma dificuldade muito grande para a questão técnica, você achar o pessoal que entenda, criar o framework, criar uma gerência, mas hoje as grandes empresas já estão com uma área específica de risco socioambiental, risco climático, para evitar justamente o quê? De uma grande crise que a gente passa por desastres, né, ambientais, e as operações, assim, trazer uma redução tanto do impacto negativo e criar um impacto positivo na sociedade. É interessante quando você traz isso, Kátia, e aí fazendo um link com o que você trouxe, Daniele, da gestão de riscos, né?
Recentemente, o Fórum Econômico Mundial, em janeiro deste ano, emitiu o relatório global de riscos globais, né? Nós tínhamos aí vários riscos ambientais, né? Mas não eram em sua grande maioria, né? Não se tinha tanto destaque para eles. Se você olha a perspectiva de quem respondeu à pesquisa, nos próximos 2 anos nós temos o impacto econômico de 2 grandes riscos ambientais. Se a gente olha num horizonte de tempo de 10 anos, nós já temos 5 grandes riscos ambientais, né, que afetam o desenvolvimento econômico, né, se a gente olha a economia como um todo. E é importante você ter não só essa perspectiva, mas principalmente a consciência, porque nós estamos falando de conscientização. Ela não está fazendo só porque ela quer um retorno financeiro, mas porque ela entende conscientemente que ela gera um impacto, seja para as emissões ou mitigação das emissões de gases de efeito estufa, seja ela para a transição energética e baixo carbono na sua cadeia produtiva. E isso deve ser materializado em ações, seja na gestão hídrica, seja na gestão de energia, na gestão de resíduos e principalmente nas compras sustentáveis, né? E quando a gente vê políticas no âmbito da governança em que você remunera ou premia as empresas que fornecem produtos que têm uma pegada ecológica menor, então imagina você estar remunerando, pagando melhor fornecedores que têm a implantação dessa agenda. Isso é uma demonstração de que há um compromisso, né, desta empresa para com essa agenda climática. Interessante ver que isso é um tema que está vindo, não do ponto de vista, talvez, da conscientização, mas do ponto de vista econômico, porque o mercado financeiro entende que se ele não der a dose de contribuição dele na oferta dos investimentos, nas carteiras de investimento, talvez a gente não consiga implantar essa agenda. E é de fato, e aí minha pergunta é de fato uma conscientização do mercado financeiro para com essa agenda? O que a gente, assim, o mercado financeiro, ele acaba reagindo muitas vezes à demanda da sociedade, né? Então, assim, eu acho que usualmente ele não vai fazer este movimento, assim, você não vai ter um fundo dedicado a essa temática se não tiver investidor comprando esta temática, né? Então, o que a gente já percebe? Fora do Brasil, principalmente, assim, o europeu, certamente foi quem fez esse primeiro movimento de conscientização, de fazer o investimento consciente, fazer isso como uma opção. Eu quero pegar os meus recursos, eu entendo que o recurso público hoje ele não é suficiente para fazer todas as mudanças que a gente precisa, é isso, evitar o aumento de temperatura global, fazer todo o movimento que precisa ser feito no mundo. Então, as pessoas se sensibilizaram e começaram a buscar ativamente este investimento, né? A gente começa a ver, inclusive, no Brasil, este movimento acontecendo. Então, assim, um movimento de procura por parte do investidor. Ainda um movimento do investidor, o investidor mais profissional, o investidor mais sofisticado realmente. Então, começa pelo investidor institucional. São as fundações. As fundações, é isso. Esse é o movimento que a gente percebe, isso realmente vindo do mundo do profissional. Ele ainda é menor na pessoa física, né? Então, assim, se a gente já percebe uma pessoa física, um indivíduo que fala, eu quero ativamente procurar fundos que se dedicam a alguma temática ou que usam alguma das abordagens ESG na seleção de ativo, isso ainda não é uma realidade. O volume disso ainda é baixo. A gente entende que tem espaço para crescer, né? Assim, outras gerações, acho que quem tem filhos menores aqui, ou que convive com os jovens hoje, eu acho que eles têm uma outra visão de mundo e parece que se movimentam mais do que as gerações passadas com relação ao que precisa ser feito. Mas a pessoa física ainda não está se mobilizando, tá? A gente ainda não vê essa pessoa física aqui no Brasil se mobilizando para fazer este investimento. Então, assim, nós, assim, como gestoras, como a gente atende todos os públicos, a gente consegue ter um produto dedicado, ele até muito grande aí, assim, no mundo do institucional, mas também porque ele é um fundo que entrega retorno, né? Então, a gente fala, e até assim, falando um pouco das nomenclaturas, você fala, ele não é um fundo de impacto, por exemplo, ele não é nem um fundo temático, né? Então, assim, também trazendo algumas... um pouco de informação, o que é isso, esses jargões que a gente costuma falar.
Então, assim, o que seria um fundo temático? Não é o nosso caso. Eu vou investir em energia renovável. Então, meu fundo, 100% do recurso que está sendo colocado dentro deste fundo, ele vai ser direcionado para este perfil de investimento, tá? Ou para um impacto, que aí você tem menos a visão do retorno do investimento. Não é isso que a gente faz e nem é aí que o mercado de investimento está crescendo. Ele tem crescido, sim, em abordagens de integração, de uma visão de diminuição de risco, mas continua entregando retorno. Então, enquanto você entrega um retorno num produto e que você tem uma visão ainda maior da companhia investida, você consegue encontrar investidor. E também tem aquela questão, né, Daniela, e aí você pode acompanhar, não sei se você vivenciou isso no Brasil, que tem a questão dos filtros negativos e positivos, né, que acho que entra na linha temática, né, esse segmento, essa indústria eu não financio, essa indústria eu financio. E aí como é que foi essa visão aí dentro da Sul América? O que você enxerga de atuar no mercado dessa forma, né? Ótima pergunta, Vitor, porque essa é outra forma que o mercado de investimentos costuma segregar os produtos, né? Então, e assim, a própria indústria, ela surgiu muito nessa questão do filtro negativo. O que é o filtro negativo? É falar... Isso lá em 1960, eles falavam, não vou financiar uma empresa de cigarro, não vou financiar uma empresa de jogos de azar. Então, é aí que começou o mundo do investimento sustentável. Isso existe ainda hoje, tá? Falando, nós como gestoras, a gente usa para excluir setores controversos. Então, é isso, é cigarro, arma, né? Assim, a gente não quer estar próximo de companhias que tenham esse tipo de operação. Então, essa seria a abordagem mais simples do investimento ESG. A segunda abordagem é a integração ESG. Essa é a mais comum, que é o que eu estava comentando. Eu vou olhar o demonstrativo financeiro da companhia e os riscos ambientais, sociais e de governança, vou combinar essa avaliação para tomar minha decisão, né? Tem o filtro positivo, que você comentou, que essa é a essência do produto rotulado que a gente tem. O que ele é? Ele é assim, eu só vou financiar as companhias que tenham notas nesses critérios ambientais, sociais e de governança melhor que a média do setor dela. Então, de novo, eu vou me aproximar das companhias de boas práticas. Então, eu não excluo setores que tradicionalmente a gente chamaria de sujo. Então, o setor de óleo, uma mineração, óleo e gás. Eu não excluo o setor. Eu excluo o quê? Eu excluo as companhias que não estão se mobilizando, porque a gente vê hoje siderúrgica se mobilizando. Então, ela é uma indústria. Que faz ações de mitigação, de compensação, que traz um retorno para a sociedade em outras áreas sociais ou de mitigação de impacto, né? Aí é o maior dilema da sustentabilidade. É a questão do econômico e a questão ambiental e social. Por que eu estou falando isso? Quando a gente fez o levantamento lá das emissões de Scope 3, né, do Banco Brasil, é enorme. Eu não sei te dizer o nome, mas é coisa assim astronômica. Aí quando você leva para o decisor, que é, né, os conselhos, olha, nós temos tanto de emissão, mas se eu chegar para o decisor e falar financeiro, eu não vou mais financiar tal setor, isso não vai passar. Não passa, porque é muito difícil para uma instituição financeira deixar de financiar um setor. Então, ele faz o seu levantamento, assim como o Santander, o Bradesco, eles colocam lá que vão ter condições diferentes para o setor de carvão, por exemplo. Mas ele não exclui aquele setor. Você impõe regras, por exemplo, construção civil, que é um setor importante para o Brasil de infraestrutura. Logística, que é um Brasil continental. Se você tem que fazer a exportação, por exemplo, de grandes cadeias produtivas, e aí você tem que grande parte da matriz de transporte do Brasil é de caminhões. Então, talvez trocando o combustível fóssil para o combustível, um biocombustível, né? Então, talvez políticas como essa, né? Exatamente. Então, as empresas têm que se adaptar também a esse novo modelo para ela não ser totalmente excluída. Eu acho muito complicado ser. Porque sempre vai ter um banco, alguém... É uma atividade econômica. E aí que está o dilema, porque quando você assume os compromissos mundiais, igual uma instituição que diz, olha, eu vou ser net zero em 2050.
Estou olhando aqui como olhar de professora. Se eu deixar de emitir CO2, nós vamos morrer, porque nós precisamos de gás carbono. Então, o que às vezes as pessoas fazem uma confusão, né, com a questão do CO2, mas existem outros gases que estão tudo vinculados aí à atividade econômica e que precisam ser, às vezes, reduzidos, que não só colocar o CO2 como vilão. E as empresas fazem as medições, mas a compensação em si, ela não resolve. Porque compensar, eu vou lá e compro um crédito de carbono, por exemplo, mas eu posso continuar emitindo. Então, você tem que ver ações realmente, por exemplo, eu estou reduzindo como? Eu estou substituindo a minha frota, eu não tenho mais um caminhão, eu estou usando o trem, eu deixei de usar o ar-condicionado que tem um gás que emite mais, eu troquei. Então, essas são ações realmente que vai ter efeito, porque tem algumas que simplesmente ela não mitiga o risco. A compensação é, por exemplo, o estoque de carbono continua acumulando. Continua acumulando, da mesma forma. Então, essas empresas que assumiram esse compromisso, ela precisa apresentar um plano de descarbonização. E esse plano de descarbonização para esses compromissos mundiais é realmente mostrar que está reduzindo. Porque senão, se eu compenso e continuo ali produzindo, a minha produção chega ao máximo, para o meio ambiente não vai resolver nada. Aí eu fui numa palestra uma vez, que a pessoa falou uma frase que ela falou, compensar é como se eu fosse na academia por você. Exatamente. Você quer emagrecer e eu vou na academia por você, assim, não vai resolver o problema, né? A gente precisa realmente ir para o caminho de reduzir. Isso. Mas eu diria também que, assim, acho que o mercado está alinhado no sentido de que a gente precisa participar do financiamento da transição, né? Que é importante. Então, assim, a gente pode estar falando aqui de algumas indústrias, né? Mais poluentes, mais sujas, a gente pode chamar de diversos nomes aqui, mas que a gente precisa, assim, o mundo precisa mudar. A gente pode viver hoje sem o plástico? Provavelmente não, mas a gente precisa transformar. A gente pode pensar num plástico biodegradável. Isso. Outro componente. Um outro componente, Sem né? dúvida. Essa transição precisa acontecer. Então, hoje a gente precisa financiar essa mesma companhia para que ela consiga ter tempo, implementar toda a estratégia dela de transformação. E também eu acho que uma outra forma que as instituições financeiras atuam e pode atuar, eu queria que vocês explorassem isso, por exemplo, na hora do Banco do Brasil ou qualquer instituição financeira vai fazer um investimento, ainda que seja, sei lá, uma empresa que não é exemplo ainda, ou trabalha num setor considerado sujo, impor uma condição, não só de taxa, mas impor, eu te dou financiamento se eu ver tal ação implementada, ou eu te dou um recurso adicional porque eu quero que você implemente tal ação, você me comprova e eu libero o recurso. Acho que também, né, como acionista, né, se você fizer parte de um board de acionistas, um grupo de acionistas, você impor lá na agenda do conselho as ações. Então, como é que tem sido isso? Porque é outra forma do investidor atuar de forma mais efetiva, né, na mudança. Posso começar só falando do mundo de investimentos? O que o mundo de investimentos fez nesses títulos rotulados? Então, assim, existem títulos que eles são títulos sustentáveis, títulos verdes. Então, assim, seria uma debênture verde, um bond verde. O que está embutido lá? Muitas vezes você tem uma meta para essa companhia. Então, essa meta, usualmente, ela é uma meta climática, que então vai envolver redução de volume de emissão, troca das fontes de energia. Algumas vezes é uma meta social, que para o mercado financeiro é meta de diversidade, por exemplo, é uma meta muito comum. Só que, ao contrário, se não cumprir, ela tem que pagar mais. Então, ela emite um título a CDI mais 1,5, com essas metas de redução de carbono de 10% no primeiro ano. Tem toda uma sequência de entregas. Isso é acompanhado e que, se isso não for entregue, a taxa do papel, da debênture, ela sobe. Então, ela vai ser penalizada. Então, não é o benefício que é dado, você penaliza se a meta não é cumprida. No mundo dos financiamentos, né, as instituições financeiras, igual o Banco Brasil, o BNDES, Bradesco, o Santander, eles estão com metas definidas na sua estratégia de alocar recursos na economia de baixo carbono.
O Banco do Brasil tem 500 bilhões para gastar até 2030. Né? É uma meta que eles estabeleceram, está nos seus relatórios, assim também como todos os outros bancos também estabeleceram metas específicas. E eles estão desenvolvendo modelos de negócio, justamente para incluir o que você falou. Se há um setor, vamos dizer assim, que precisa ser melhorado, o setor sujo, eles colocam condicionantes, tá? E estão trabalhando também com taxas diferenciadas e com controle, né? Em relação ao que está sendo implementado. Para se pegar esse recurso, que ele já é uma taxa mais baixa, eles têm que apresentar que estão realmente trabalhando no ESG. Tá? Então, principalmente os setores que são restritivos. Então, é um número alto e está aí o Fundo do Clima, o Fundo da Amazônia. O BNDES, ontem eu entrei na página deles para ver quais eram os produtos, que não é só também questão de produtos para financiamento. As empresas estão criando produtos específicos, né, no setor financeiro. Tem o consórcio verde, né, tem produtos específicos de capitalização, previdência, eles estão criando aí uma prateleira cheia de produtos sustentáveis. Mas essa questão da economia de baixo carbono, realmente, no banco, eles criaram uma área específica só para isso, uma diretoria, e já estão desenvolvendo os modelos de negócio para incluir essas condicionantes. Então, eu tive uma oportunidade de participar de uma rodada de discussão das 300 maiores instituições financeiras que fazem parte ou são signatárias da ONU, né? Principalmente com os objetivos do desenvolvimento sustentável. Foi um evento que aconteceu lá em Luxemburgo. E tem uma instituição financeira que ela faz a emissão de green bonds, né? Títulos verdes. E quem eram os principais países consumidores desses títulos? Asiáticos, a China principalmente, porque é um grande emissor, e os países árabes, principalmente aqueles que são da OPEP, que são os países produtores de petróleo. Né? Por quê? Qual que é a grande questão? Nós estamos trabalhando com a emissão de títulos que não estão tratando as causas das emissões dos gases de efeito estufa, mas as consequências dela. Então, quando a gente fala do segmento sujo ou talvez ressignificar essas atividades produtivas, é que nós possamos realmente ir ao encontro e trabalhar aquelas atividades que tratam com a causa, não para com os efeitos, né? E aí, trazendo para uma reflexão nossa de como a gente pode operar, o Brasil aprovou, como você bem lembrou, o pagamento de serviços ambientais, né? E no pagamento de serviços ambientais, que precisa ainda regulamentar alguns aspectos da lei, é a gente remunerar esse produtor, esta empresa que está associada com a emissão desses títulos. Porque não basta eu sou uma grande empresa exportadora, eu vou lá e compro uma área, um pedaço de terra e vou manter a floresta em pé. Mas continua a minha atividade empresarial. E sem a gente remunerar aqueles que já estão fazendo. E aí teve, inclusive, recentemente a crise da Standard de pagamento para crédito de carbono, uma grande certificadora internacional. E nós temos uma experiência aqui na B3 de termos a primeira CPR verde a partir do ativo da biodiversidade, que talvez é o grande desafio, porque o mundo está querendo impor, principalmente para o Brasil, que é um grande ator nesse processo, porque tem uma grande reserva de estoques, para a gente poder remunerar o Brasil, e remunerar pelo seu valor, não só pela a floresta, mas outros ativos ecossistêmicos. E aí a gente fala muito de água, da genética, da fauna, da flora, né, dos aspectos da cultura. Então, esse ativo da biodiversidade, que foi o primeiro da B3, né, que baseado no ativo da biodiversidade, o sistema Sebrae apoiou esse ativo da biodiversidade na B3. O grande desafio é a gente como remunerar esse pequeno produtor, esse empreendedor que mantém não só aquilo que está previsto no Código Florestal, de que já tem grandes exigências para com os nossos produtores de preservação das suas áreas. Em cada um dos biomas tem inclusive as regras, mas como vamos remunerá-lo para manter esse ecossistema vivo, né? Então talvez eu traga aqui para uma discussão não só fazer emissão dos títulos verdes, a gente mantendo as compensações, mas como nós podemos fazer
a inclusão de que esses novos títulos de pagamento de serviços ambientais possam nascer, principalmente startups, iniciativas de inovação, e o mercado financeiro apoiar iniciativas como essa. Como vocês veem esse desafio hoje, né? Trabalhar esses títulos ambientais para com essa atividade produtiva? É uma pergunta bem complexa, porque assim, vamos pensar no olhar do empresário, né? A gente não pode fantasiar o tema ESG, né? Ele tem que estar junto com o financeiro. Quando eu falo não fantasiar, é porque, na verdade, o empresário, assim como qualquer pessoa, ela quer ter dinheiro, retorno financeiro. Então, se eu começo, igual a compensação, a questão dos títulos, é só um paliativo, né? A gente continua ali emitindo. A grande questão é justamente... Eu aprovo essas leis, serviços ambientais, crédito carbono, eu tenho, né, o mecanismo de desenvolvimento limpo, tenho várias coisas regulamentadas, mas aí a gente bate aonde? Como fazer? Isso é um mundo ainda muito restrito a alguns técnicos, né? A questão da remuneração, tudo, eu vou depender de como eu vou fazer um decreto, ou que seja, um procedimento disso, para ter acesso a todos. Por que eu falo isso? O mercado de crédito carbono, por exemplo... a gente trabalhou ali durante 3, 4 anos para poder fazer operações com crédito carbono no Brasil. E vou te dizer uma coisa, não foi fácil. E todo dia aparecia lá no Banco do Brasil os aventureiros. Aquelas pessoas que tinham uma solução, uma ideia, a questão do blockchain junto ali, porque o crédito carbono, o maior problema dele é a questão dele ser verdadeiro ou não. Como é que eu faço essa rastreabilidade, né? A questão da standard hoje está totalmente centralizado nas grandes certificadoras, os grandes standards fora do Brasil. Nós não temos um. Então, tem a CPR Verde, por exemplo, que hoje ainda não é considerado uma forma de compensação. Então, criam-se os modelos, mas não ensinam como fazer. Então, aí o SEBRAE, assim como outras instituições, ela pode ter o papel, por exemplo, de criar esses modelos de negócio, porque não é fácil você chegar para o Brasil, ele tem um potencial enorme de crédito carbono. Acho que é um dos maiores do mundo, mas a gente não sabe como tangibilizar isso e colocar isso na prática. Temos, por exemplo, pequenos, a parte agrícola, o nosso setor agrícola, ele tem um potencial enorme para a agricultura regenerativa. Quando a gente olha na agricultura, a gente só pensa o seguinte: vamos plantar árvores, vamos fazer isso, a reserva. Mas tem outras formas, por exemplo, de você melhorar o solo. Então, como se faz isso? Qual é a metodologia? Como é que se usa? Como é que se tangibiliza isso de fato? Então, eu crio serviços ambientais, mas aí como é que eu aplico isso na prática? Então, ainda falta muita coisa, e eu acho que o nosso tempo hoje, em função dos riscos que foram falados aqui, principalmente os riscos financeiros, operacionais, não adianta eu criar várias ferramentas possíveis, mas se eu não tenho a operacionalização. Os técnicos hoje, porque quando fala ESG, eu preciso de um engenheiro, eu preciso de um advogado, eu preciso de uma pessoa que entende saneamento. Então, são tantos conhecimentos multidisciplinar. Então, não é fácil você falar isso para um pequeno empresário pensar nisso tudo. Então, a gente tem que criar mecanismo para poder implementar as ideias que são boas, mas na prática é muito complexo. Vou te dizer o exemplo também do mercado de crédito carbono. A gente fez o primeiro leilão de imóveis lá no Banco Brasil, onde a gente aceitou o crédito carbono como dinheiro, com pagamento do imóvel. E a gente achou que não ia aparecer. Isso você põe o ativo em balanço das empresas, você contabiliza isso. Qual foi o problema? Como fazer isso? Como é que eu boto no ativo da empresa? Ninguém sabia como fazer, nem o Banco Central. Então, levamos quase 2 anos para criar o roteiro contábil, junto com o Banco Central, para poder entrar. E a gente achou que não ia aparecer. E apareceu, tinha fazendas que estavam lá há 20 anos conosco e que foram vendidas por milhões. Então, você vê que dá certo, né? Mas aí, o trabalho para chegar a fazer um leilão levou mais de 2 anos para poder botar mesmo funcionando. E aí, quando
como eu verifico esses créditos que eu recebi se são verdadeiros? Aí a gente limitou a receber só daqueles estandes que a gente conhece e créditos que já foram emitidos. A maioria dos créditos hoje são futuros e para negociar crédito futuro é um risco muito alto. Então, como é que você faz tudo isso? Às vezes é muito bonito de se falar, mas fazer é complexo. Não, sem dúvida é um tema que está em ebulição e evolução e infelizmente, né, acho que as tragédias, eles só fazem eclodir cada vez mais a temática, né? A gente está vivenciando uma tragédia agora recente e que, graças a Deus, assim, tem esse lado bom, né? Graças a Deus, assim, pelo lado positivo, que ele faz trazer essa discussão. Acho que o Congresso volta a essa pauta e a gente via anos atrás aqui essa pauta com muita ideologia, né? E a gente consegue tangibilizar e falar, não é tão ideológico, a gente tem consequências claras. Isso é um dado de realidade. É a questão dos riscos, né? Se você hoje a questão climática, ela tem que realmente ser olhada em todos os aspectos da empresa. A gente pensa assim, como assim? Como é que eu vou olhar a questão climática? Recentemente, na parte de infraestrutura, nós estávamos selecionando imóveis para locação. Ninguém mais queria alocar prédios que estavam na beira do mar. Então, você vai ter uma queda ali daqueles imóveis. Então, o setor econômico em si, ele vai ser todo alterado em função das mudanças climáticas. Pega o caso de Dubai, que levantou-se uma cidade no deserto e não se tinha a questão de drenagem da cidade, né? Então, teve uma chuva histórica chuva no deserto que alagou né, a cidade, né, debaixo d'água. Então, não se tem como negar que as mudanças climáticas estão aí. Né? Mas e aí, Dani? Mas para finalizar também, até que a gente, né, explorou e o tema é baixo, né? Viu? Essa a gente vê eu vou agora, como a gente está aqui no Sebrae Previdência, eu vou tangibilizar, fazer uma pergunta para quase que finalizando. Na prática lá, a gente já faz investimentos na Sul América, né? E como é que é a dinâmica lá para garantir que os investimentos que a gente está fazendo lá na Sul América já trazem essa preocupação e a seleção dos ativos que são alocados ali, seguem essa linha, né? Essa preocupação que a gente tem. Qual que é o compromisso do fundo, né? De novo, o compromisso é a gente financiar as companhias de boas práticas. Então, como é que a gente garante isso? Então, tem toda uma metodologia por trás, que é a combinação dessa integração ESG. Então, é avaliar ali todos esses aspectos e o filtro positivo. Então, só vai entrar no fundo as companhias que tenham melhores práticas do que os seus setores, né? De novo, sem fazer grandes exclusões setoriais, né? Exceto aquilo que é muito controverso. Então, a gente quer, sim, apoiar companhias conscientes e responsáveis que já tenham enxergado que precisam fazer mudanças. Vou dificultar, talvez tangibilizar. Um efeito Braskem ali, não é? Que teve aquela situação. Como é que é analisado na prática ali o evento Braskem? O evento Braskem, ele é acompanhado, ele foi acompanhado logo depois que ele aconteceu, todos os dias. A gente teve conversas diárias com a própria companhia para entender, porque o que eu falo, né, assim, essa foi uma companhia, né, assim, só contextualizando, mas é uma companhia que estava, então tinha um ativo dentro do nosso produto, que é um produto ESG, e teve o evento lá de Maceió, que eu acho que quem acompanhou, por conta de uma mina de sal dela, parte da cidade de Maceió afundou. Então, a gente começou a ter contatos assim, muito frequentes com a própria companhia para entender qual que era a situação, o que estava sendo feito. E conversar com pessoas, não só da companhia, como pessoas de fora, para entender se existia alguma coisa que poderia ter sido feita, né? Que ela poderia ter feito para evitar aquela situação. A gente, depois de muita conversa, entendeu que sim, né, assim, já era uma situação muito, muito dramática, muito séria, que de repente poderia ter sido evitada. Então a gente entende, poxa, de repente aqui houve uma falha, né, se houve uma falha ali, e a gente preferiu fazer o desinvestimento. Então, sempre de uma forma, acho que bem, bem cuidadosa. Então, a gente, em nenhum momento, a gente fala, preciso desinvestir, eu vou sair desinvestindo no mesmo dia, prejudicando o retorno do produto. Não. A gente faz isso com bastante serenidade e seriedade, mas acabou fazendo o próprio desinvestimento da companhia. Legal. Bem na prática.
Mas é isso, eu não sei se a gente tem mais alguma questão. Acho que a gente abordou vários temas, né? E aí fica à vontade aí para você encerrar. Bom, esse é um tema que realmente é imperativo que a gente traga nas nossas discussões. Faço convite a você que está nos ouvindo, que realmente não deixe de discutir esse tema. É importante não só a empresa, o empreendedor trabalhar isso no âmbito do seu negócio, mas também no âmbito do seu consumo energético e principalmente no impacto em que a sua atividade produtiva faz na comunidade, seja ela urbana ou rural, seja ela uma comunidade de periferia, para que você possa realmente trazer essa consciência. E recentemente tivemos um evento lá em Mato Grosso que nós trouxemos esse mote, né, de a consciência de você, empreendedor, ser protagonista dessa nova economia e que vai precisar, com certeza, do setor financeiro, do setor produtivo, da sociedade, das instituições públicas e privadas, para que todos nós possamos entrar numa equação que seja justa, inclusiva e que possamos buscar o desenvolvimento da sociedade. Então, agradeço o convite, tá, Vitor? Agradeço também a presença das nossas convidadas. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Tenho a agradecer também. Obrigada, Vitor. Obrigada aos demais parceiros aqui do podcast. Foi um prazer. Eu também agradeço. E, assim, eu queria terminar assim, com uma reflexão, porque às vezes a gente pensa que isso é só dever dos grandes, né? Mas não é uma questão de dever, é uma questão... Eu vou dizer assim, do ponto de vista humano, de sobrevivência, né? Não é só as empresas que precisam, as grandes empresas que precisam pensar nessa temática, não é só olhar a questão do investimento, do retorno financeiro. É uma questão dos nossos filhos, netos, né? E isso também tem que partir do ponto de vista nosso, da nossa casa. No momento que eu sei, as pessoas falam, isso é muito... filosófico, não. Se você coloca na prática, na sua vida, o consumo exagerado, a questão de você separar seu lixo, mas não vou fazer isso. Não, se cada um fizer, nós vamos resolver. Né? E assim também é para o mundo dos empresários, dos pequenos e médios empresários, agricultores. Juntos a gente pode realmente chegar a uma economia de baixo carbono. Mas para isso, além do engajamento, tem que ter a cultura e a vontade de fazer. Porque juntos a gente vai conseguir, senão a gente vai realmente passar para os períodos em que a gente vai ter que ir atrás do prejuízo, como está acontecendo no nosso país, não só no Rio Grande do Sul, como uma grande seca que teve na Amazônia, com prejuízos, e aí a gente pensa, como que eu vou trazer de volta um estado todo, né, que está ali sofrendo. Isso vai levar anos para a gente ter de volta. E se isso continuar, a gente vai ter a questão como a gente fala, dos refugiados climáticos. A gente falava disso em 2000 e ninguém acreditava. E agora a gente vai ter esse movimento de pessoas saírem de região para outras com relação ao clima. A mesma coisa a economia. A economia também. Hoje o café está numa região, em função do clima, aquela produção de café vai passar para outra. Então é um movimento que precisa ser repensado não só do ponto de vista empresarial, mas dos governos e da sociedade. Bacana. Bom, para encerrar, a gente tem aqui a gente distribui aos nossos convidados a caneca. Obrigada. Então vamos deixar uma com cada um. Agradecer aí pela excelente discussão. Espero que todos aí participantes tenham gostado. O tema não é simples, né? Exige aí às vezes até conceitos, né? A gente depois vai ter que fazer um vocabulário. Né? Um glosário. Mas eu acho que era para trazer a preocupação que o Sebrae Previdência tem com a temática e também na gestão dos seus investimentos para mitigar riscos. Né? Acho que essa é a preocupação que a gente queria trazer aí, e a gente está atento a toda essa discussão que está acontecendo não só no Brasil, mas mundialmente. É isso.